Eles movimentam entre 50 e 60 bilhões de euros por ano, controlam 80% do tráfico de cocaína na Europa, têm células ativas em mais de 40 países, incluindo o Brasil, e até 20 anos atrás, o governo italiano oficialmente ignorava sua existência. Esse é o poder de permanecer invisível. La Família BR. Hoje vamos falar da organização que os especialistas em crime organizado chamam de a mais perigosa do mundo, e que a maioria das pessoas nunca ouviu nomear. A 'Ndrangheta não é nova, existe há mais de 150 anos, mas enquanto a Cosa Nostra aparecia nos jornais, a 'Ndrangheta construía seu império na sombra. A 'Ndrangheta, pronuncia-se 'Ndrangheta, com o N antes do D, originou-se na Calábria, a região no extremo sul da Itália, a Ponta da Bota, uma das regiões mais pobres e isoladas da Europa por séculos. O nome vem do grego andragatia, que significa coragem e virtude viril. Não é acidental, a organização foi fundada sobre uma cultura de masculinidade, honra familiar e desconfiança radical de qualquer autoridade externa. Diferente da Cosa Nostra siciliana, que no século XX abriu suas fileiras para membros não sicilianos e construiu alianças externas, a 'Ndrangheta manteve uma regra quase absoluta: os membros devem ser calabreses de sangue, de preferência parentes entre si. Essa estrutura baseada em família biológica, chamada de Ndrina, é o segredo de sua força. Não existe delator que quebre toda a organização, porque cada célula é uma família real. Trair a Ndrina é trair seus próprios pais, irmãos e filhos, literalmente. Enquanto a Cosa Nostra siciliana assassinava juízes, explodindo carros e declarando guerra aberta ao Estado italiano nos anos 1980 e 90, a 'Ndrangheta ficou quieta. Não porque fosse menos violenta, mas porque era mais estratégica. Os líderes da 'Ndrangheta entenderam algo que a Cosa Nostra aprendeu tarde demais. Quanto mais você chama a atenção, mais o Estado investe em te destruir. A visibilidade é o inimigo do poder real. Enquanto o Maxi Processo destruía a Cosa Nostra na Sicília, a 'Ndrangheta aproveitou o vácuo para assumir o controle do tráfico de cocaína europeu. Enquanto os Corleonesi assassinavam juízes na televisão, a 'Ndrangheta comprava supermercados na Alemanha, construtoras na Bélgica e restaurantes na Austrália. Em 2008, o mundo teve um vislumbre do que estava sendo ignorado. Um massacre em Duisburg, na Alemanha, 6 calabreses assassinados, estacionamento de um restaurante italiano, execução estilo máfia, no coração da Europa Ocidental. A investigação revelou que a 'Ndrangheta havia construído uma infraestrutura de lavagem de dinheiro em toda a Europa Ocidental que nenhum governo havia documentado adequadamente. Hoje, o que sabemos sobre a 'Ndrangheta vem de décadas de investigação da DIA, Direzione Investigativa Antimáfia, italiana, da Europol e do FBI. E os números são difíceis de processar. A 'Ndrangheta controla entre 60% e 80% do mercado de cocaína europeu. Não é um cartel que vende para a Europa, é a estrutura de distribuição que todos os outros usam. Colombianos, mexicanos, brasileiros. Quando a cocaína chega à Europa, passa pelas mãos da 'Ndrangheta. O faturamento anual estimado varia entre 50 e 60 bilhões de euros, mais do que o PIB de muitos países europeus de médio porte. Para comparação, a Cosa Nostra siciliana, no auge de seu poder nos anos 80, movimentava cerca de 10 bilhões. Esse dinheiro é lavado através de uma rede impressionante de negócios legítimos espalhados por mais de 40 países, construtoras, redes de supermercados, restaurantes, casas de câmbio, imóveis de luxo. A 'Ndrangheta não apenas lava dinheiro, investe em economias reais. E o Brasil está nessa rede. Investigações da Polícia Federal Brasileira em parceria com a DIA italiana confirmaram células da 'Ndrangheta operando em São Paulo, no Porto de Santos e em cidades do interior paulista. O Brasil é estratégico por 3 razões. Primeira, é o maior produtor e exportador de commodities agrícolas do mundo. Contêineres de grãos e café são o meio de transporte favorito para esconder cargas de cocaína.
Segunda, a comunidade de descendentes italianos fornece uma rede cultural de confiança que facilita a inserção de operadores da organização. Terceira, o sistema financeiro brasileiro, com suas peculiaridades regulatórias, ainda oferece janelas para a lavagem que a Europa Ocidental fechou. Em 2019, uma operação conjunta identificou membros da 'Ndrangheta controlando empresas de atacado no interior de São Paulo, o mesmo modelo usado na Alemanha, na Bélgica e na Austrália. Não é uma ameaça futura, já está aqui. A 'Ndrangheta apresenta um desafio único para as autoridades por uma razão simples. O modelo baseado em família torna quase impossível a penetração por informantes. Um agente infiltrado precisa ser calabrês, precisa ter família na Calábria, precisa ter parentes que possam ser verificados e precisa estar disposto a passar anos construindo confiança antes de ter acesso a qualquer informação relevante. Mesmo com Pentiti, os delatores, o problema é estrutural. Um delator sabe o que sua família sabe, mas cada Endrina opera de forma relativamente independente. Você pode desmantelar uma célula sem tocar nas outras. É o modelo oposto da Cosa Nostra, que tinha uma cúpula central que, quando exposta por Buscetta, permitiu derrubar a estrutura inteira. A 'Ndrangheta aprendeu com os erros da Cosa Nostra e construiu algo que é deliberadamente mais difícil de destruir. A 'Ndrangheta me fascina porque é a prova de que o poder real não precisa de visibilidade. Não precisa de nomes famosos, de padrinhos cinematográficos, de histórias romanticizadas. Só precisa de paciência, estrutura e a disposição de permanecer invisível enquanto o mundo olha para outro lado. No próximo episódio, vamos entrar no universo do código que torna tudo isso possível, a Omertá. O que é exatamente esse código de silêncio, como funcionava na prática e o que acontecia com quem o quebrava. La Família BR. Até o próximo arquivo.